Você provavelmente já escutou alguém na internet falando que você deveria ler tal livro ou deveria, por exemplo, aprender tal habilidade, por exemplo, idiomas, inglês. O problema disso, ou uma percepção errada disso, é quando você escuta alguém falando sobre leitura, sobre aprender um idioma, por exemplo, e entende aquilo de forma literal. Porque às vezes as pessoas falam assim: você deveria ler, você deveria aprender inglês, você deveria aprender tal coisa. Mas será que deveria mesmo? Porque geralmente, quando alguém está falando sobre ler, está falando sobre aprender um idioma, não necessariamente é o ato de aprender aquele idioma ou o ato de ler que vai te ajudar. Às vezes, quem está falando para você ler, na verdade está falando que os livros são uma forma de você adquirir conhecimentos que são boas. Mas veja bem, existem outras formas de você aprender esses conhecimentos. Você pode observar, você pode conversar com pessoas, você pode estudar de outras maneiras, você pode usar IA, você pode usar várias coisas para aprender. Só que se você entende de forma literal que quando a pessoa diz para você ler o que ela quer que você leia, você desconsidera ali o fator de, poxa, será que eu aprendo bem lendo? Será que eu consigo extrair bem livros? Porque veja, às vezes você não tem atenção suficiente e às vezes o tempo que você vai levar para estruturar aquela atenção não seja suficiente. Às vezes o seu canal nem é esse de ficar estudando por livros. Então, cuidado, porque às vezes as pessoas têm uma boa intenção em falar que você deveria ler, você deveria aprender um idioma novo, mas cuidado em entender se aquele livro que ela está falando para você, se aquele tema que ela está falando para você, a sua melhor forma de aprendizado é diretamente pelos livros. Eu acredito que sim, que é interessante que você tente ler, que é interessante que você tente adquirir conhecimentos por livros. Só que eu acho que não é a única ferramenta. E às vezes as pessoas falam, você deveria aprender inglês, por exemplo, porque é um idioma que abre portas. Mas será que abre mesmo? Ah, mas você vai poder consumir conteúdo em outra língua. Beleza, mas qual é a relevância disso para mim? Esse é o melhor momento? Será que é aprender inglês? Será que não seria mandarim? Será que não poderia ser uma linguagem de programação? Porque, na verdade, o que as pessoas estão dizendo por trás de aprendam um idioma novo é que o idioma pode expandir a sua, a sua biblioteca de conhecimento, onde você vai aprender com quem você vai se relacionar, a linguagem que você fala. A questão é, não é só inglês e não é só livros que você pode fazer essas duas coisas. Você pode sim adquirir conhecimento de outras maneiras, você pode sim fazer conexões de outras maneiras. Então, cuidado, porque quando uma pessoa fala você deveria ter, perceba, ela não conhece você, ela não sabe se aquilo vai ser útil, ela não sabe qual é a relevância que aquilo teve para a vida dela, de fato, de forma quantificável. Ela nem sabe se teria um outro caminho que seria melhor. Porque olha para você ver, talvez eu aprenda inglês, mas eu nunca viajo para fora, ou eu não consumo conteúdos que eu poderia consumir naquela linguagem. Eu não estou falando que é inútil aprender. Eu estou falando que às vezes a gente pega algumas coisas e usa de forma literal para que a gente siga aquilo que a outra pessoa falou. Mas às vezes não é isso que você precisa. Às vezes você precisa de outra coisa naquele momento. E talvez futuramente, ou talvez como de uma forma acessória, você usa aquilo que é o que aquela pessoa falou. Então, eu não acho que você deveria ler. Eu não acho que você deveria aprender um idioma. Eu acho que você pode, que são recursos que são muito poderosos, que são recursos que podem ser utilizados, que são recursos que podem abrir algumas portas de fato e gerar algumas conexões cerebrais que você realmente pode usar, mas ainda assim, não é que você deve, é que pode ser útil pelo tanto de benefício que tem.
mas eu não sei quando, eu não sei em que intensidade e talvez só você vai poder responder.